Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro. O tema da nossa aula de hoje é a literatura contemporânea. Então, para que a gente possa pensar a literatura contemporânea, a gente precisa considerar as produções literárias que começam a ser elaboradas aí a partir da segunda metade do século XX e se estendem até os dias atuais. Falar da literatura contemporânea é falar de realidades muito distintas, né? Então, a literatura contemporânea, ela implica a produção de obras bem ecléticas, com características diversificadas. Afinal de contas, o intervalo de tempo é muito grande, né, entre uma obra e outra. Então, para a gente pensar toda essa produção, é interessante relembrarmos o contexto histórico e, a partir do contexto histórico, identificarmos características estruturais que compõem esses textos. Para isso, eu vou compartilhar uns slides com vocês agora. Então, como eu sinalizei, a produção todas as produções consideradas contemporâneas ou pós-modernas se inserem nesse contexto aí de segunda metade do século XX até os dias atuais. Temos de considerar que, nesse intervalo, a sociedade passa por transformações profundas, né? Então, vamos pensar desde a segunda metade do século XX. O mundo vivencia as consequências da Segunda Guerra Mundial, as consequências da Guerra Fria. Nos deparamos aí com nações devastadas, divididas. Não podemos deixar de mencionar o sentimento de pessimismo, a falta de fé na humanidade. Embora o mundo todo esteja passando, nesse contexto, por um processo de desenvolvimento, avanço tecnológico, o homem parece regredir na medida em que usa esse desenvolvimento para causar destruição, gerar esse clima de inconstância, de insegurança. Né? Esse processo de comprometimento das relações pessoais tem de ser pensado também diante das consequências de conflitos como esses. Bom, no Brasil, temos de considerar o contexto da ditadura militar também, né? Foram anos a fio de governos totalitários. Anos em que os artistas tiveram de vivenciar, sofrer na própria pele a censura, a falta, né, de liberdade para compor. Então, eles precisavam criar mecanismos para driblar a censura, a opressão. Então, são muitas realidades que precisam ser levadas em conta para que a gente entenda todo esse processo. Bom, há que se considerar também a questão da globalização, o encurtamento das distâncias, né? Então, todo esse processo de inovação tecnológica, de avanço, de agilidade, de rapidez, a questão do tempo passa a ser também muito importante, o tempo considerado cada vez mais uma preciosidade, é a noção de que ele é efêmero, passageiro, né? O sujeito, dentro desse cenário, vai se sentindo cada vez mais angustiado, mais fragmentado, por conta dessa noção individualista que vai ganhando espaço nessa era globalizada. A crise existencial desse chamado homem pós-moderno é uma questão muito importante, porque essa crise existencial vai ser refletida em muitas dessas produções literárias. As características gerais da literatura contemporânea, dos escritos que compõem a literatura contemporânea, são essas elencadas aí. Mistura de tendências estéticas, um grande ecletismo na arte. Então, existem artistas que se apropriam de elementos da tradição, da arte convencional, erudita, e
fazem uma espécie de adaptação ao que consideram mais moderno, mais inovador, né? Então, é muito comum uma união em muitas dessas produções da arte clássica, erudita, convencional, com a arte popular. A prosa, as narrativas desenvolvidas, né, são classificadas em histórica, social e urbana. A poesia apresenta em muitos autores uma vertente intimista, visual. Há que se considerar também os chamados poetas marginais, que se recusavam, na verdade, em produzir dentro daquele projeto canônico, convencional. Eles diziam não à literatura mercadológica, né? Então, eles criavam, inclusive, mecanismos de produzir, de confeccionar os próprios textos. Eram os autores que ficavam à margem desse esquema de produção, porque a gente está falando também do início da era consumista, grande, produções em larga escala, não é? Então, os poetas marginais propunham uma arte que negasse essa visão mercadológica, comercial da arte. Então, como a gente pode observar, são muitas tendências, né? A temática do cotidiano é muito recorrente em várias narrativas e na poesia também. Temáticas regionalistas que vão discutir problemas sociais do país, engajamento social, né? Então, a partir do momento que a literatura é utilizada como uma ferramenta política, como um instrumento político, existem denúncias sociais através daquelas narrativas, através de muitas poesias. Se nós pensarmos, por exemplo, num Ferreira Goulart, que usa a poesia aí como uma arma política importante de conscientização, ele vai falar, né, da desigualdade social, ele vai falar da inflação, ele usa a poesia, ele usa a sua arte para denunciar mazelas sociais, para conscientizar a população e almejar aí uma possibilidade de transformação a partir da postura de mudança comportamental dessa sociedade. O experimentalismo formal também é uma característica muito importante. Então, novas formas são experimentadas, novas formas de poesia, novas possibilidades de escrita da narrativa. O uso, se a gente pensa na prosa, né, explora-se aí o chamado discurso indireto livre, ou o chamado fluxo de consciência, para apresentar, através da narrativa, grandes reflexões dos personagens, grandes anseios, né? A parte de caráter subjetivo, intimista. Então, a utilização do discurso indireto livre é um exemplo desse experimentalismo também. Então, a arte, ela vai se pensando por si própria. Então, a narrativa, né, na prosa, os escritores vão experimentando novas possibilidades, né, promovendo em muitas narrativas esse processo de interação direta com o leitor, que já inicia com o vanguardista Machado de Assis, né? Técnicas inovadoras são incorporadas, a gente se depara aí com várias poesias nas quais a palavra assume determinada forma, ou forma geométrica, ou o formato de uma imagem, mesclam-se recursos gráficos, montagens, colagens, né, a textos convencionais, a versos. Então, esse ecletismo se faz presente a partir da introdução dessas técnicas inovadoras. A agilidade, essa correria, essa questão do tempo, é refletida também no plano da linguagem e na escolha dos gêneros textuais. Então, a gente observa que é muito comum a escolha pelo conto, pela crônica, pelo microconto ou mini-conto. Tá? Então, a partir de estruturas mais compactas, mais enxutas, né? Porque
essa sociedade pós-moderna é a sociedade da correria, é a sociedade da rapidez, da agilidade, né? Da comunicação também veloz. Tudo isso é refletido também no tipo de gênero textual escolhido para representar as lentes através das quais os intelectuais, os escritores, enxergavam a realidade à sua volta. A intertextualidade e metalinguagem são características muito recorrentes também. Então, os escritores vão pensar o processo de criação artística, o processo de elaboração da sua arte através da própria arte. E aí a modalidade que a gente escolhe, que eu vou destacar, é o conto. Né? Então, o conto contemporâneo é aquela narrativa que vai atender a essas expectativas que nós mencionamos anteriormente. É uma narrativa curta, enxuta, voltada para pequenos problemas individuais. O conto contemporâneo, ele apresenta uma divisão bem didática: fragmentação, velocidade e intensidade. O que é essa fragmentação? A fragmentação, ela diz respeito ao sujeito representado na narrativa. Então, o homem representado nessa narrativa é um homem fragmentado, é um homem que apresenta uma crise existencial. Essa fragmentação está no plano do sujeito e no plano da própria escrita, através das lacunas que o texto deixa. O que são essas lacunas? As lacunas se configuram como o chamado do texto, né, em relação ao leitor. Então, os escritores deixam essas lacunas que vão ser preenchidas pelos leitores. As possibilidades de interpretação, tá? A questão da velocidade, o tempo é efêmero, é passageiro, e essa problemática é apresentada no conto. Então, aí já temos a fragmentação, a velocidade e a intensidade. Temáticas do cotidiano são recorrentes nesses contos, e essas temáticas cotidianas, essas temáticas corriqueiras, aparentemente banais, promovem grandes reflexões no plano da narrativa. Então, narrativas que trazem, né, algumas histórias que aparentemente vão apresentar acontecimentos corriqueiros, banais, de repente desenvolvem uma profunda reflexão. De repente, começam a abordar a vida, a condição existencial, a partir de um viés mais complexo do que se possa imaginar. Então, daí essa questão da intensidade. Então, a divisão vai seguir essa lógica, tá? Fragmentação, velocidade e intensidade. E um exemplo para que a gente possa visualizar essas características é da genial, talvez uma das maiores escritoras brasileiras, Clarice Lispector. Importante salientar que a Clarice, ela começa a produzir no contexto do modernismo, né, no auge da segunda fase do modernismo, com a sua prosa intimista, extremamente subjetiva, né, explorando as narrativas aí psicológicas, tá? Mas ela produz também no contexto da contemporaneidade. Então, há vários contos clássicos da Clarice, nos quais nós conseguimos evidenciar essas características mencionadas anteriormente. Muitas das histórias apresentadas nesses contos retratam situações cotidianas, corriqueiras, vivenciadas por personagens femininas. Essa é uma outra característica importante da Clarice. Ela dá voz ao público feminino. Temos de pensar em todo o processo de emancipação da mulher, né, dentro desse contexto, o espaço conquistado pela mulher na sociedade, essa autonomia que vai sendo construída, é explorada também na narrativa clariciana. Então, situações cotidianas, corriqueiras, que acontecem, né, com esse público feminino e que podem despertar profundas reflexões no leitor. E aí,
a gente pensa na questão da epifania. O que é epifania? Uma revelação. É muito comum na narrativa da Clarice a presença da epifania, que é esse momento de revelação na narrativa. O personagem vivencia uma situação aparentemente banal, por exemplo, uma mulher, né, a personagem que é uma mulher que está subindo num bonde cheia de bolsas de compras, senta no bonde e, olhando a paisagem, de repente começa a pensar na vida, pensar na condição existencial, começa a pensar em questões bem complexas, né? E isso promove, e isso provoca o leitor, tira o leitor da zona de conforto, faz com que o leitor se identifique também, né, com essas temáticas complexas, com essas questões existenciais de caráter mais intimista. Então, a epifania é muito comum. De um acontecimento banal, promove-se uma grande reflexão. Clarice escreveu diversos romances, contos, crônicas durante a vida. As obras mais conhecidas são essas listadas aí. Inclusive, o livro Laços de Família, que é um livro de contos, né? Nesse livro, Laços de Família, está o conto O Amor, de Clarice Lispector. Então, é um conto produzido na década de 60, já faz parte, portanto, do que consideramos literatura contemporânea. Eu vou ler só esse primeiro parágrafo, que já dá para a gente ter noção dessas características que eu mencionei. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Reparem que a narradora apresenta para o leitor uma cena corriqueira de uma personagem feminina que pega um transporte público cheia de compras, mas no trajeto até que chegue em casa, essa personagem desenvolve uma grande reflexão, começa a pensar na vida, nos problemas, nas questões existenciais. Então, olha a epifania, né? A partir desse segundo parágrafo, já começa esse processo de epifania, de revelação, que pode ser muito rico, contribuir demais, não só para a tentativa de entendimento de estar no mundo da personagem, como do leitor. Bom, essa é Clarice Lispector. É claro que existem outros contos maravilhosos que valem muito a pena, né? Mas fica aqui a dica. Numa próxima aula, a gente vai falar de outros gêneros textuais que fazem parte da literatura contemporânea. Tá bom? Obrigada e até a próxima.